Voltamos com a nossa entrevista especial do Justiça para Todos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, o juiz federal Roberto Carvalho Veloso. Reforma da Previdência foi um tema que contou com a participação intensa e constante da AJUF lá no Legislativo, lá no Congresso Nacional. No relatório final da CPI da Reforma da Previdência foram aprovadas sugestões da AJUF. Que sugestões foram essas? Na verdade, nós fomos convidados pelo senador Paim para ajudar na CPI da Previdência Social. E nós nos responsabilizamos por uma área, que é a área da execução fiscal, na qual os juízes federais têm competência para promover a cobrança da dívida ativa da União. Então, nós propusemos medidas para melhoria dessa cobrança, para que a cobrança da dívida ativa, ela de fato seja efetiva. O senhor acredita que a cobrança dos grandes devedores da União, isso é suficiente para cobrir o rombo da Previdência anunciado pelo governo? É evidente que sim. Uma das propagandas que nós temos dito que elas não refletem a realidade é a propaganda do governo que fala sobre o déficit da Previdência. Porque, de fato, a Previdência ela não é deficitária. O que ocorre é que o governo tem utilizado parte dos recursos para outras atividades e, ao mesmo tempo, o governo não tem feito uma cobrança efetiva dos grandes devedores. Nós podemos ver que há um estoque da dívida ativa da União de mais de R$1 trilhão. Veja que é um valor absurdo. Quando se fala que o déficit da Previdência é de 100 bilhões e nós temos mais de R$1 trilhão para serem cobrados, isso é evidente que há um contrassenso. Não é possível que nós tenhamos uma dívida tão alta a ser cobrada e se fala em déficit da Previdência. Por outro lado, espanta como hoje o governo está fazendo as chamadas desonerações tributárias, deixando de cobrar deliberadamente tributos, como fez agora com as grandes petrolíferas. Então, se o governo deixa de cobrar deliberadamente e, ao mesmo tempo, ele apregoa um déficit na Previdência Social, alguma coisa está errada. E o que está errado é que a conta está sendo jogada nas costas dos trabalhadores. Nós temos uma corrupção endêmica, são mais de 200 bilhões de reais desviados de dinheiro público anualmente. Nós temos uma ausência de cobrança efetiva da dívida ativa da União, também patente, e, ao mesmo tempo, se quer cobrar dos trabalhadores, ou seja, se quer colocar nas mãos dos trabalhadores uma conta que ele não fez. De fato, não são os trabalhadores os responsáveis pelo déficit da Previdência. Veja mesmo a situação dos servidores públicos. O servidor público, quando ele recebe o seu olerite, quando ele recebe o seu contra-cheque, já está lá descontado a Previdência Social. São 11% para a Previdência Social. Agora o governo estabeleceu uma medida provisória aumentando essa alíquota para 14%. Então, para onde está sendo enviado esse dinheiro? Se os servidores estão pagando. Então, não são os servidores que estão deixando de pagar a Previdência. Quem está deixando de pagar a Previdência são aqueles que o governo não quer cobrar. Então, é preciso se fazer uma mudança da responsabilidade. A responsabilidade não é dos trabalhadores. A responsabilidade é do governo que está cobrando mal e está desonerando a cobrança de determinados grupos para satisfazer interesses que nós, de fato, não sabemos. Doutor Veloso, o magistrado encontra dificuldade no dia a dia, mas é importante destacar que os juízes federais diariamente encontram situações, projetos inovadores, ideias inovadoras, principalmente relacionadas ao trâmite processual. Como é que a AJUF vê essas iniciativas? Principalmente o processo judicial eletrônico. Eu acho que essa foi uma das grandes iniciativas da AJUF, tem sido,
o apoio do processo judicial eletrônico. Porque um país que tem mais de 100 milhões de processos, se nós tivermos todos esses processos em papel, daqui a pouco nós não temos nem onde armazená-los. Então, o processo judicial eletrônico é uma conquista do jurisdicionado brasileiro, porque ele facilita a consulta. Veja que antes do processo judicial eletrônico, o advogado ele tinha de ir até a secretaria do fórum para tomar conhecimento de alguma decisão. Hoje não, o advogado do seu escritório, ele acessa o computador pela internet e vê o processo inteiro. Então isso foi uma grande revolução. E nós ainda hoje lutamos e defendemos que haja uma totalização dos processos no Brasil de maneira eletrônica. Isso vai facilitar muito o julgamento. Veja mesmo o caso dos juizados especiais federais, que hoje tem uma virtualização geral. Hoje praticamente toda a Justiça Federal está virtualizada em relação aos juizados especiais federais. Todos são hoje de maneira eletrônica. Então, tanto as partes, quanto os advogados, quanto os juízes, os membros do Ministério Público e a própria secretaria trabalham em um processo no próprio computador. Isso é bom, você entra numa secretaria e ela está limpa, não há aquela profusão de papel como havia antigamente. Então essa é uma das grandes inovações que a AJUF continua defendendo. Pois é, e o interessante é que a AJUF também valoriza outras instituições, outras entidades que têm um projeto diferente, algo inovador, com o prêmio Boas Práticas de Gestão, né? Como é que é essa premiação? Na verdade, nós criamos o Fórum Nacional de Gestão e Estratégia. Esse fórum, ele premia, paralelamente, nós temos o prêmio AJUF Boas Práticas. Então, há uma premiação de todas as boas práticas. É um pouco parecido com o Inovare, ou seja, a AJUF ela faz um concurso e premia na área os estudantes, premia delegados, premia também membros do Ministério Público e premia também membros da própria Justiça que inovam com boas práticas processuais.